Pessoal, hoje a gente vai usar a matemática de vetores para nos ajudar a resolver alguns problemas físicos. O tema da aula é composição de movimento. O vetor velocidade nos informa a rapidez do móvel e o sentido do seu movimento. E como todo bom vetor, a velocidade também pode ser decomposta em componentes sobre o eixo x e sobre o eixo y. Além disso, o próprio movimento do objeto na diagonal pode ser decomposto em um movimento sobre o eixo x e sobre o eixo y, cada um com a sua velocidade. Todas as conclusões sobre vetores também valem para o vetor velocidade. Se a gente conhece o módulo das componentes, a gente pode encontrar o módulo da velocidade através do teorema de Pitágoras. Se por um acaso a gente conhece a velocidade do objeto e o ângulo com um dos eixos coordenados, a gente pode encontrar as componentes fazendo v cosseno θ e v seno θ. Além disso, conhecendo as componentes, a gente também pode encontrar o ângulo da velocidade, porque a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, vy sobre vx. Isso que a gente acabou de discutir é chamado de princípio da independência do movimento. Esse assunto ele foi discutido por Galileu em suas obras e estabelece que o movimento de arrasto ou o movimento relativo podem ser estudados separadamente em cada eixo coordenado, sem que um interfira no outro. A única coisa comum entre eles é a duração do tempo do movimento. Deixa eu te mostrar dois exemplos agora. Vamos supor que exista um rio cujas águas estão correndo da esquerda para a direita na tela. A gente vai representar a velocidade das águas como vc. Essa é a velocidade da correnteza. Essa velocidade ela é medida em relação às margens do rio. São os observadores nas margens do rio que medem essa velocidade. Só para deixar claro, qualquer coisa que seja lançada no rio assume imediatamente a velocidade da correnteza e é arrastada por ela rio abaixo. Imagina que um barco está no ponto A e ele queira atravessar o rio. Se o barco ligar seus motores, ele vai estabelecer uma nova velocidade, vamos chamar ela de VB. Como o barco está sobre as águas, essa velocidade é medida em relação às águas. Ela independe da velocidade da correnteza ou das margens do rio. Ela depende da potência do motor e da direção que o motor está apontado. O barco está mirando o ponto B lá na outra margem do rio. Mas como a correnteza arrasta o barco rio abaixo, o seu movimento real, visto pelas pessoas nas margens, é uma combinação desses dois movimentos. Essa é a velocidade do barco em relação às margens. As pessoas nas margens vão observar o barco mover-se na diagonal até atingir o ponto C. Se a gente medir o tempo de travessia do barco, a gente pode usar esse tempo para descobrir as distâncias percorridas em cada direção, usando a definição de velocidade, que é a distância dividido por tempo. Por exemplo, se a gente usar o tempo e a velocidade VB na vertical, o que a gente vai descobrir é a distância entre as margens, que é, na verdade, a largura do rio. Se a gente usar o mesmo tempo e agora a velocidade da correnteza na horizontal, o que a gente vai descobrir é a distância rio abaixo que a correnteza arrastou o barco. E usando o tempo e agora a velocidade real do barco medida em relação às margens, o que a gente vai descobrir é a distância total que o barco se deslocou para atravessar o rio. Legal, né, pessoal? Usando essa mesma ideia, os voos de avião utilizam vetores o tempo todo. Um avião em pleno voo é arrastado pela velocidade do vento. Essa velocidade é medida em relação ao solo. Assim como no exemplo do barco, os motores do avião estabelecem uma velocidade do avião em relação ao vento. Essa velocidade não depende do solo, mesmo porque os motores do avião empurram o vento para trás e não o solo. Já as pessoas que estão em solo, observando o avião, elas vão ver o movimento do avião na diagonal, como uma combinação de movimentos. Essa é a velocidade do avião em relação ao solo, que leva o avião até a sua posição final. Vamos fazer dois exemplos numéricos aqui, bem tranquilos. Voltando no exemplo do barco, vamos supor que os motores imprimem uma velocidade de 4 metros por segundo em relação às águas. Essa velocidade a gente pode escolher a direção dela.
porque afinal de contas a gente pode girar o barco e o motor para o lado que a gente quiser. Vamos supor que a velocidade da correnteza é de 3 metros por segundo. É um rio um pouco nervoso. O barco ele sai do ponto X, ele mira no ponto Y, mas a correnteza leva ele até o ponto Z. A largura do rio é de 40 metros. É o valor da letra D. Vamos calcular primeiro o tempo de travessia. Quanto tempo levou para esse barco atravessar o rio? E aqui a gente vai usar as informações que a gente tem disponível. Por exemplo, a gente conhece essa distância vertical, que é a largura do rio. E também esta velocidade vertical, que é a velocidade do barco em relação à água. E eu vou usar essas duas informações para descobrir quanto tempo levou para esta projeção do barco aqui na vertical atravessar o rio. Esse tempo é igual ao tempo que o barco real levou para chegar no ponto Z, porque afinal de contas, a projeção vertical do barco e o barco real têm que andar juntos, né? Eles não podem se descolar. A sombra não pode descolar do barco real, certo? Então, vou escrever a fórmula da velocidade, distância dividido por tempo. Essa conta deve ser feita apenas no eixo Y. Então, as informações no eixo Y são velocidade 4, largura do rio, dividido pelo tempo. Então, o tempo é igual a 10 segundos para a travessia. Você nunca pode misturar distâncias em um eixo com velocidade de outro eixo, hein? Toma cuidado. Agora, esses 10 segundos vão valer também para o eixo X, para a gente poder descobrir qual foi a distância que o barco foi levado rio abaixo. Esse é o item C. Eu vou usar a mesma fórmula, cara. Distância dividido por tempo. Mas agora a conta é feita sobre o eixo X. A velocidade sobre x é a velocidade da correnteza, a distância que eu quero descobrir e o tempo é o mesmo, 10 segundos. Ou seja, a distância é igual a 30 metros rio abaixo. E para terminar o item B, a gente vai usar a nossa regra de soma de vetores. Velocidade da correnteza mais velocidade do barco tem como resultante a velocidade do barco em relação às margens. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, v quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E a velocidade do barco em relação às margens é igual a 5 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade medida pelas pessoas que estão sentadas lá na margem vendo o barco atravessar o rio. Legal, né? Mas a gente podia ir um pouquinho além nesse exercício. E se a gente quer descobrir a distância que o barco percorreu? Essa distância diagonal D maiúsculo aqui. Aqui existem duas maneiras possíveis. A gente pode usar trigonometria básica, porque afinal de contas a gente já conhece a distância vertical, que é a largura do rio. A gente também conhece a distância que o barco foi levado rio abaixo. Basta a gente descobrir a hipotenusa do triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, a gente vai ter 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então D é igual a 50 metros. Esse é o deslocamento total do barco. A outra maneira é usar de novo a fórmula da velocidade, só que agora a gente pega as informações na diagonal, como a própria velocidade do barco, 5 metros por segundo, e o tempo de travessia, 10 segundos. Isso vai nos retornar uma distância D de 50 metros também. Legal? Vamos supor que você é um pescador que gosta de matemática e agora você quer conhecer o ângulo θ com que a direção de movimento do barco fez com a minha coordenada x. Sem muitos problemas, você vai desenhar de novo o seu triângulo retângulo, conhecendo o comprimento dos catetos, 40 para a distância para a largura do rio e 30 para a distância rio abaixo. O ângulo θ é esse camarada. E a gente sabe que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Buscando na calculadora, você vai encontrar um ângulo de aproximadamente 53,13 graus. Olha que magnífico. É sempre bom pescar com um transferidor na mão. Mais um exemplo aqui, voltando ao caso do avião. Vamos supor que os motores do avião conseguem imprimir a ele uma velocidade de 200 metros por segundo. Essa velocidade é medida em relação ao ar. E por um acaso esse avião está passando por um tornado e a velocidade do vento é de 150 metros por segundo, medida em relação ao solo. As direções estão indicadas aqui na figura. O avião aponta o nariz para o norte, só que o vento arrasta ele para leste
E as pessoas que estão no solo veem esse movimento do avião. Então o avião ele vai parar em algum lugar aqui em cima, em algum lugar a nordeste. Uma informação importante que a gente tem é a distância percorrida pelo avião, 1.000 quilômetros. Essa distância, pessoas, é a distância diagonal, distância real, que o avião percorreu desde o ponto inicial até o ponto final durante a viagem dele. Então, olha as informações que a gente tem. A gente tem a velocidade em cada eixo e a gente tem uma distância diagonal que não está nem sobre o eixo X nem sobre o eixo Y. Vou resolver então o item A. Calcule o módulo da velocidade do avião em relação ao solo. Essa é a nossa velocidade na diagonal. A gente pode montar o nosso triângulo de vetores e utilizando o teorema de Pitágoras a gente vai ter o seguinte. Uma velocidade de 250 metros por segundo. Legal, agora a gente pode resolver o item B, que é calcular o tempo de viagem. Porque eu tenho a velocidade diagonal e a distância também diagonal. Usando a equação da velocidade e substituindo valores, o que a gente vai ter é o seguinte. Lembrando que essa distância aqui está em quilômetros, né, cara? Eu vou passar para metros, né? Isso vai dar um tempo de viagem de 4.000 segundos. Que é um pouco maior do que 1 hora de viagem, certo? E agora fazendo o item C, que é para calcular o deslocamento do avião em cada eixo. Começando pelo eixo X, a gente vai usar então a velocidade do vento para descobrir a distância que o vento arrastou o camarada, usando também o mesmo tempo de voo. Então a velocidade do vento é 150, x é x, o tempo é 4.000 segundos. Resolvendo isso aqui, x igual a 600 km. Vou deixar a resposta em quilômetros, que é para poupar zeros. Agora, se eu fizer a mesma conta agora no eixo y, usando a velocidade do avião em relação ao vento, essa velocidade de 200, eu quero descobrir o deslocamento y, deslocamento para o norte, dividido pelo mesmo tempo de viagem, 4.000 segundos, e y vai ser igual a 800 km para o norte. Fechou? Muito tranquilo, né? Mas eu tenho um desafio extra para vocês. O piloto ele não quer chegar nesta cidade. Ele quer chegar numa cidade que está, de fato, a norte do ponto inicial de partida. E o computador mostra que a velocidade do vento está para leste. Então o piloto sabe que ele não pode apontar o avião diretamente para norte, senão ele vai ser desviado para nordeste. Reproduzindo o desenho está aqui. A solução que o piloto encontra é apontar o nariz do avião para esta direção aqui, de tal maneira que a combinação desses dois vetores vai te dar um vetor resultante que aponta de fato para a direção norte. E a pergunta que eu faço é, qual deve ser o ângulo de giro em relação a x que o avião deve apontar para chegar na cidade lá no norte? Agora que eu fiz o desenho para você, ficou fácil, né? Vamos reproduzir esse triângulo aqui. Deixa eu desenhar o eixo X aqui para a gente não se perder. Esse nosso novo triângulo, ele é retângulo aqui. E tem uma grande diferença agora, porque esta velocidade do avião em relação ao solo, ela não é mais igual a 250 metros por segundo que a gente calculou. Esse vetor VA, ele girou, então ele não é mais o mesmo do começo do problema. Para encontrar esse ângulo, eu vou começar encontrando esse ângulo menor aqui, que a gente vai chamar de alfa. E para encontrar alfa, a gente vai através do seno dele, porque nesse triângulo o seno é o cateto oposto, velocidade do vento, sobre a hipotenusa, velocidade do avião em relação ao ar. 150 dividido por 200, e se você for na tua calculadora, você vai encontrar alfa igual a aproximadamente 48,6 graus. Agora, para terminar o problema, o ângulo θ é toda essa abertura. Ou seja, θ é igual a alfa mais 90 graus. Então, o ângulo θ é igual a 138,6 graus aproximadamente. Pessoal, como a velocidade do vento está mudando constantemente durante o voo, o computador de bordo está corrigindo o tempo todo a trajetória do avião e o ângulo com que o avião deve se posicionar para chegar na cidade de destino. Eu deixo como exercício de tarefa para vocês calcular a nova velocidade V do avião em relação ao solo, medido pelas pessoas em solo, por causa dessa correção de rota.
Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.